Boa tarde a todos. Hoje vai ser um assunto interessante, né? Seria o arquivo 9 da análise crítica que eu estou fazendo sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Levando isso em consideração, a gente parte de um princípio que eu considero ele engraçado. Porque eu sempre comento muito sobre treinamentos, sobre a questão da autoajuda, em determinadas situações de se passarem coisas irrealistas, coisas que não fazem um sentido aplicável na vida. Por exemplo, a coisa que eu sempre falo, o exemplo que eu sempre uso. Você acordar de manhã e dar bom dia para o sol não vai definir que o seu dia inteiro vai ser um bom dia. Você falar que você quer ganhar uma bicicleta vermelha, você escrever um papel, você lançar isso para o universo, você vai ter uma bicicleta vermelha, não significa que uma bicicleta vermelha vai aparecer na sua porta. Claro e evidente, isso funciona quando você é uma criança e escreve uma carta para o Papai Noel. Mas as pessoas que eu estou fazendo esse vídeo, vou refazê-lo depois com um pouco mais de tecnologia, mais informações, todas serão refeitas. É uma situação um pouquinho diferente, é algo mais relacionado com pessoas de negócios. E homens de negócios, mulheres de negócios, as nossas damas de ferro, nossos lobos de Wall Street. E engraçado, tem um filme que chama Lobo de Wall Street e tem um filme que chama Dama de Ferro, que é sobre uma rainha ou uma primeira-ministra, eu não tenho certeza. Mas são grandes mulheres e grandes homens. A gente não está aqui para ser machista. A gente está aqui para ser realista, em que no mundo existem grandes mulheres, no mundo existem grandes homens, e em grande maioria, toda grande mulher tem um grande homem do lado, todo grande homem tem uma grande mulher ao lado. Então, levando isso em consideração, a gente está trabalhando com a realidade de grandes negócios, a sua pequena, média ou grande empresa. É isso que a gente está fazendo nesse momento. Levando isso em consideração, o nosso arquivo 9, ele passa uma coisa que é impressionante e que é extremamente interessante. Tem um vídeo sobre o Thomas Shelby no canal Metaforando, assim como tem um vídeo sobre Thomas Shelby em vários canais. Os Peaky Blinders é uma gangue controlada pelo Thomas Shelby. Eu já usei isso de exemplo. Então, normalmente, temos canais como Carisma no Comando, Metaforando e por aí vai, que passam informações de maneira interessante. As informações que são passadas por esses canais, elas normalmente têm a ver com um detalhe muito bom, que é relacionado com a maneira de se comportar. Normalmente, eu acho interessante, porque as mulheres de sucesso, elas são expressivas, elas são felizes, elas são alegres, elas ocupam o espaço por trazerem o potencial. E é uma característica, a gente vê isso no filme O Diabo Veste Prada, que é interessantíssimo, porque a mulher lá ela é poderosa no seguinte sentido, ela fala, faz e segue. Ela não é uma pessoa que espera. E ela tem um cinismo, um sarcasmo, uma maneira de responder, mas é uma mulher bonita, bem vestida e poderosa. Assim como nós vemos na série com o próprio Thomas Shelby, que um homem forte, decidido, ele é calmo, passivo. Passivo no sentido de mantém a passividade. Ele é pacífico, ele mantém... Desculpa. Ele mantém a tranquilidade. Aí nós vemos, por exemplo, o Henry Cavill, eu acho que é Cavill que pronuncia, se eu estiver errado, me desculpem. O Henry Cavill, ele já faz uma coisa diferenciada, ele já é diferenciado no seguinte sentido, no caso da série The Witcher. Ele fala baixo, pouco, ele espera, ele aguarda. O Thomas Shelby, ele pega, limpa, ele não faz isso, eu estou fazendo. Ele tira o chapéu, ele coloca, ele para um determinado período para poder colocar o uísque, ele para um tempo para colocar um cigarro, ele não responde a sua pergunta, mas ele faz outra pergunta em cima da sua, ele muda a linha de raciocínio. No fim das contas, o que define um grande homem de negócio é aquele cara que consegue se manter calmo, tomar decisões em momentos críticos e que normalmente é a pessoa que mantém a oratória viva, no sentido de ele controla o espaço de oratória do lugar. Então ele para poder acender um cigarro, ele para pegar um copo d'água, ele para conversar com outra pessoa enquanto ele está te respondendo. Normalmente é uma pessoa que sabe aproveitar bem o timing, que é o tempo da conversa. Basicamente, o timing nesse ponto seria a pessoa que
ele fica em silêncio o tempo suficiente para raciocinar, mas entende que o excesso de silêncio gera dúvida. A não ser que o silêncio gere uma reação agressiva, uma reação assim de, por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta, você para, vai embora. A sua reação corporal tem que mostrar algo nesse sentido, como, assim, eu não vou perder meu tempo com o que você está falando, e sai. Ou então, por exemplo, em situações que eu faço muito, eu estou andando na rua, a pessoa chega para mim, nossa, tem um minuto? Eu já virei várias vezes, falei assim, olha, eu tenho um minuto se você me acompanhar. Eu estou com pressa, eu quero te ouvir, mas para eu te ouvir você vai ter que me acompanhar. Então eu te dou algo em troca e você me dá algo em troca. Eu estou te dando o meu tempo e você, em contrapartida, me devolve esse tempo caminhando comigo. Todo negócio, ele representa uma troca. Todo problema, ele representa uma reação, uma causa, um efeito. Tudo tem um certo equilíbrio. E o arquivo 9, né, parando com a enrolação que não é, ela fala sobre isso. Que a pessoa com a mentalidade, com a mente milionária, com a mentalidade para negócio, ela é diferente da pessoa que tem uma mentalidade não milionária, né? Uma mentalidade pobre, uma mentalidade que tem desenvolvimento, que não consegue enxergar a oportunidade e às vezes não consegue enxergar a solução para um determinado problema no seguinte sentido. Ele simplesmente passa uma característica que é importante, a qual você tem o seu problema e você tem a si mesmo. O que é maior, o seu problema ou você? Normalmente a pessoa que tem a característica de uma mente milionária, a pessoa que tem a característica de negócios, um chefe de negócio, os problemas são sempre menores do que ele. Problema do tipo... É como se você colocasse um problema, né? Uma citação que tem inclusive no livro. Você coloca um problema, ele tem um problema de nível 0 e um problema de nível 10. Você tem uma pessoa que ela tem um comportamento de nível 5, nível 10. Se você tem um problema em nível 6 e o seu comprometimento ou o seu treinamento naquele momento é um treinamento de nível 4, o 6 vai ser um grande problema. Se você tem em outra partida, em outro lado, um problema de nível 5 e você tem um comprometimento com aquilo em nível 10, aquele problema não faz muita diferença para você. O que ele especifica com isso? Você deve ter um desenvolvimento mental, um treinamento, um poder de observação e poder de controle daquilo que está à sua volta, suficiente para que o seu problema, às vezes, seja muito menor do que você. Ou se você tem, sei lá, um comprometimento, você é uma pessoa de nível 10 e o seu problema é nível 10, você saiba organizar as coisas. Então ele especifica que uma pessoa de mente milionária, uma pessoa com a mente voltada para um negócio, ele tem que ser aquela pessoa que, respectivamente, está relacionado com alguém que tem o controle da situação, que sabe ter o controle da situação e nunca é menor do que o problema que é demonstrado. Isso faz com que você tenha que ter características como controle emocional, controle financeiro, né? Você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter inteligência financeira, você tem que ter inteligência para negócio, você tem que conhecer bem o negócio no qual você trabalha, no meu caso, eventos. Eu tenho que conhecer todos os processos e procedimentos relacionados com o evento, eu tenho que ter calculado todas as situações, no caso de avião, como é que eu vou dizer? Avião, para o transporte, hotel, alimentação, tempo de percurso entre hotel e o local do evento, como que está o trânsito nesse período, todo esse cálculo eu tenho que ter feito. Então quando a minha cabeça funciona como um reloginho e eu tenho tudo calculado para a ação, a coisa funciona. Qualquer que seja o problema, eu tenho um tempo para reagir. E normalmente essa reação ela é necessária, porque a sua equipe é refletida por você. Eu tenho alguns problemas com minha equipe, porque algumas pessoas, elas são mais ou menos aquelas pessoas que se desanimam, que ficam meio desmotivadas, e em algum momento elas ficam assim, nossa, temos um problema. Eu, por outro lado, eu tenho que refletir o contrário deles. Se eu tenho uma equipe que é voltada para o problema, eu como líder de equipe, eu tenho que estar voltado para a solução. Então, normalmente eu tenho pessoas ou pontos de acesso. Seria mais ou menos aquelas pessoas que estão ali
ou situações que já foram calculadas para entrar em contrapartida resolvendo o seu problema. Olha que interessante isso. É basicamente o seguinte, você ter pontos estratégicos, pessoas em pontos estratégicos para quando acontecer um problema, você já ter alguém para solucionar. Isso significa que eu tenho que calcular todos os problemas? Não. Se você virar para mim e falar comigo, mas eu tenho a minha empresa e já calculei todos os problemas que tem a ver com a minha empresa. Você não calculou o mais importante deles. Você está errado. Se você tiver errado, alguma coisa no seu cálculo está errado. Logo, como que você então vai conseguir resolver um problema se você não calculou ele, se você não sabe da existência dele? Então esse é o grande cuidado. Essa é a grande situação. Você tem que ser uma pessoa preparada. Entender que mesmo com todo o seu cálculo, alguma coisa pode ser desalinhada. É aí onde entram os pontos de fuga. Entram os pontos assim, estratégicos em que você sabe fazer. Por exemplo, o evento é de tal hora a tal hora, as coisas ficam abertas até esse horário. Tem lugar que fica aberto 24 horas, eu tenho que calcular se esse negócio não der certo, eu vou para esse. Quem são as pessoas que trabalham mais rápido, qual tem veículo, qual não tem, o que fica mais fácil, pegar o Uber, buscar o carro e resolver o problema. Esse tipo de situação é interessante. Então eu pessoalmente prefiro preparar as pessoas para qualquer tipo de problema do que pensar no problema. A gente pensa no projeto, o projeto foi feito, ele foi finalizado, ou ele está em processo de finalização, e levando isso em consideração, chegamos à parte importante. Ele está em processo de finalização. O que eu preciso fazer para que ele seja entregue? Eu tenho que manter o horário, fazer tudo certinho, tudo bonitinho. O que pode me prejudicar? Não é a minha pergunta. É como eu posso resolver caso algo apareça para me prejudicar. É o foco na solução e não no problema. Aí você vai estar preparado, você sai desse lado de que o problema é maior do que a solução e você vai para esse, em que as soluções são fáceis de encontrar porque não há problema tão grande que não possa ser resolvido. Basicamente, é essas informações do arquivo 9. Estamos encerrando o vídeo por agora. Tenha um excelente final de semana. Curte, compartilha, se inscreve no canal e verifica se o sininho de notificações está ativo. Porque esse sininho ele é importante. Que aí você recebe todas as atualizações de informações que a gente tem aqui no canal. Ok? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!